Misericórdia, meu Deus. Não. Ok, gravando. Processo de recurso extraordinário 1142-2018, auto de infração 2017-23-612. Recorrente Ford Motor Company Brasil Limitada. Recorrido Estado do Ceará. O julgado recorrida da primeira Câmara, codificada na resolução 230 de 2019. A resolução paradigma é 777 de 2013, ambas pugnaram pela parcial procedência, porém com base em sanções diversas. Conosco aqui a doutora Ana Carolina, para a sustentação oral do recurso interposto, e a conselheira relatora, a doutora Maria Elineide Silva e Souza, a quem já passo a palavra para o seu relato. Obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente, senhores vice-presidente, doutor Matheus, nosso procurador, representante da parte, doutora Carolina, e todos os conselheiros. Obrigado. Um bom dia a todos, né? E obrigada aí pela paciência. Esse processo, eu vou fazer assim, tipo um resumo bem dele, né? Porque o objeto é, de certa forma, simples. A decisão recorrida, como falou a senhora presidente, está consubstanciada aí na resolução número 230 da primeira Câmara. A infração é a aquisição de mercadoria com documento fiscal sem selo de trânsito. O julgamento da primeira Câmara, ele pugnou pela parcial procedência da acusação fiscal e em razão da aplicação da atenuante do parágrafo 12 da Lei 2.670/96, com alterações da Lei 16.258, considerando que as notas fiscais encontravam-se escrituradas na FD do contribuinte. Também, assim, por ocasião do julgamento, tanto em primeira instância como segunda instância, foi afastada a decadência que não é objeto do presente recurso extraordinário. Por outro lado, a resolução paradigma número 777/2003, da segunda Câmara, que também trata da acusação de falta de aposição de selo fiscal de trânsito em operações interestaduais, à época decidiu por uma parcial procedência. Entretanto, com o requadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8d, que é aquele que o doutor Matheus costuma intitular de bonde, né, que é outras faltas. Esse reenquadramento para o 8D, ele considerou, além da questão da informação das notas fiscais nos livros e nos livros e na DIEF, também a questão da dosimetria, porque a empresa era uma empresa de pequeno porte. Senhora presidente, assim, de forma bem resumida, o recurso extraordinário cinge-se a essa questão, a aplicação do artigo 123.3m com a atenuante do parágrafo 12 e a questão da paradigma, que foi o 123.8d, da Lei 2.670. É este o relato do processo. Ok. Então, vamos agora ouvir o nosso procurador, doutor Matheus Viana Leite. Essa questão trazida pela doutora Ana Carolina nesse recurso deixa a Procuradoria em situação um pouco difícil, não posso deixar de dizê-lo, porque a situação, aparentemente, é a mesma, em que, por falta de selo fiscal, uma empresa ainda de pequeno porte, etc., e tal, teve uma sanção referente àquela penalidade genérica para a qual não há uma penalidade específica. E ela, então, a recorrente diz, olha, a situação é a mesma, então, a mesma situação deve ser aplicada a mesma sanção em relação à falta aqui cometida desse auto de infração, que é a falta de selo fiscal.
Bem, mais uma vez eu digo que aparentemente as coisas são iguais, mas não são iguais. E ainda que fossem iguais, me parece que o caminho a ser seguido seria, sim, uma punição menos severa. Porque quais as razões que levaram à aplicação do D, lá naquele caso, lá do 8D, que é o bonde, para aquela pequena empresa? É que a escrituração dela havia sido absolutamente regular. Todos os elementos comprovavam naquele auto de infração, naquele lançamento, que a operação havia sido regular. Além disso, levou-se em consideração também o tamanho da empresa, uma pequena empresa de pequeno porte. Então, além dessa questão da escrituração regular, todas as operações, ela era uma empresa de pequeno porte, com outros elementos, acabou-se entendendo que o caso deveria ser aplicado uma sanção mais benigna ou menos gravosa. Mas essa aplicação dessa sanção menos gravosa, ela esbarra, na verdade, no presente caso, em pelo menos dois elementos. É que nos autos não há prova de que todas essas operações foram escrituradas regularmente. Esse é o primeiro ponto. Essa questão acabou nem sendo, passou ao lado da discussão. E o segundo ponto é a questão legal mesmo. Porque o 8D ele só é aplicado naqueles casos em que não há uma penalidade específica. No presente caso, há sim uma penalidade específica para a falta de selo fiscal. E aí se costuma dizer que a falta de selo fiscal ela pode ter, se costuma dizer, não, a falta de selo fiscal normalmente se aplica à penalidade prevista lá, sem nenhuma minorante. E no presente caso, me parece que para aproximar com a paradigma, se aplica então, e foi assim que foi aplicada, a minorante lá do artigo 123, parágrafo 12, quando diz que, aí até questiona se seria aplicável ou não, mas estando todas as operações escrituradas regularmente, aplica-se então a multa reduzida, e aqui eu leio para os senhores, né? Falta decorrente apenas do não cumprimento de formalidade prevista na legislação, para as quais não haja penalidade específica, multa equivalente a 200 ofícios. Isso é o que a recorrente quer, tá? Quer que seja aplicado. Mas essa penalidade, ela não pode ser aplicada no presente caso, porque é uma penalidade, porque há uma sanção específica. Mas seria possível, então, aplicar a minorante que está lá no parágrafo 12, que eu vou ler para os senhores. O parágrafo 12 diz o seguinte: a penalidade prevista na linha M do inciso 3 deste artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais da empresa. Bem, me parece que a solução a ser dada no presente caso seria esse, que, aliás, já foi aplicada lá a primeira Câmara. A primeira Câmara já fez essa aplicação. Então, me parece que o avanço para a hipótese prevista na 8D, ela não cabe em razão do princípio, e esse é o principal argumento, esse é o principal fundamento, que não pode ser afastado, a linha não pode ser aplicada à linha D, porque há uma penalidade específica para o caso. Então, em linhas gerais, minha presidenta, é isso. Me parece que o caso é de improvimento do recurso, salvo, evidentemente, as considerações da nossa digna conselheira, doutora Elineide, ou de outros colegas, que possam trazer, né, outras luzes ou outra perspectiva para o presente caso. Mas, em princípio, a Procuradoria entende que o caso é de improvimento do recurso em face do princípio da legalidade. É isso. Ouvimos aqui o nosso procurador, agora vamos ouvir a doutora Ana Carolina Martins. Muito bom dia, senhora presidente, senhor
representante da Fazenda, Matheus, senhora conselheira, Elineide, e a todos os demais conselheiros aqui presentes. Muito obrigada por me receberem novamente aqui nesse conselho. Bom, eu não vou me estender muito no relato desses autos, porque já foi muito bem feito pela ilustre conselheira Elineide, e esse processo, como ele já está em fase de recurso extraordinário, ele já foi bem esmiuçado ao longo do contencioso administrativo, então eu vou fazer só um breve resumo só para prestar alguns esclarecimentos aqui, em relação ao que aqui nós, né, recorrente, efetivamente pleiteamos. Esse recurso ele foi interposto ali contra a decisão da primeira Câmara de julgamento, e aí há já nos autos, na folha 166 e 168, uma manifestação definindo a admissibilidade do recurso, só que um ponto que eu gostaria de destacar é que nós utilizamos o paradigma, que é a resolução 777 de 2013, como no sentido de que foi aplicado naquele caso, que foi a penalidade da linha D do artigo 123, mas o fato é que a semelhança que nós entendemos que existe de que naquele caso foi visualizado ali que teria uma penalidade mais benéfica a ser aplicada para o contribuinte, e foi exatamente nesse cerne que nós apresentamos, e já tem, inclusive, uma manifestação ali definindo a admissibilidade. Mas, o que eu gostaria de destacar é que nós não estamos querendo que seja aplicado o 123D para o nosso caso. No nosso recurso, ele se atém, na realidade ali, seria a aplicação da penalidade prevista no 126, parágrafo único, que inclusive no parecer da Fazenda de folha 95, mais especificamente na folha 100 desses autos, a própria Procuradoria, ela sugere no seu parecer a aplicação dessa penalidade do artigo 126, parágrafo único, da Lei 12.670, que seria a redução do percentual dessa penalidade hora aplicada ao percentual de 1%, porque nas operações do presente caso, tem ali a peculiaridade que elas não são amparadas pela incidência, e no parágrafo único ele justamente traz essa minorante, desde que as notas fiscais tenham sido efetivamente escrituradas, que foi o caso da hora recorrente. Então, só para esclarecer, a nossa solicitação, o nosso requerimento de reforma desse recurso é para que seja aplicado, ao invés da multa de 12%, que realmente já foi aplicada ao presente caso, mas sim seja aplicada a multa sugerida pela própria Procuradoria, as folhas 100 do seu parecer, do 126, parágrafo único, haja vista que as operações, elas são amparadas ali pela não incidência, e as notas fiscais foram escrituradas na escrituração fiscal digital da hora recorrente. Então, esse o nosso pleito, para que seja minorada a multa para o percentual de 1%, como foi sugerido ali pela Procuradoria, a folha 100 desses autos, de forma que o nosso recurso seja integralmente provido. Muito obrigada pela atenção novamente. Doutora Elineide, considerando o pedido trazido aqui pela parte, eu gostaria só que a senhora averiguasse se esse pedido consta lá no recurso da parte, porque, doutora Carolina, o escopo do recurso extraordinário para unificar as decisões, anteriormente é feita uma admissibilidade, e ela é feita com base na paradigma apresentada e no recurso da parte. Realmente, quando dessa análise, nós não fizemos a análise pedindo o artigo 126, parágrafo único. Foi analisado exatamente com relação ao 123, 8b. Por isso que eu indago da conselheira relatora que veja se houve algum engano por parte dessa presidência nesse tocante. Porque se realmente não tiver, eu entendo que nós não podemos analisar o 126, parágrafo único. É meu entendimento pessoal. Eu indago da conselheira e depois eu virei para a Procuradoria. Senhora presidente, como eu tive que me deslocar para outro local, eu estou sem o recurso extraordinário aqui no momento, espera que eu vou pegar. Agora sim, o escopo do recurso extraordinário, independente do pedido, é a paradigma apresentada e deferida. Exatamente. Por isso que eu fico... Não, doutora Elineide, eu estou perguntando porque poderia ter tido Pronto, da presidência. outra, mas não tem outra, porque só foi apresentado como paradigma, senhora presidente.
Essa resolução, certo? Isso. Só foi, deixa eu pegar aqui. Eu estou com ele aqui, doutora Inês, também posso olhar. Certo, Aqui, só foi apresentado como a 777, mas só um instante que eu pego o recurso extraordinário dela aqui, só um minuto, que eu vou entrar aqui no sistema da Cefaz e pegar. Eu olhei aqui, senhores conselheiros, me permite, doutora Inês, eu verifiquei aqui outro recurso, certo? E no recurso ele não faz menção ao 126, né? Eu falo isso, doutora Carolina, porque de repente poderia ter lá uma citação no recurso, fazendo menção, e eu não tivesse visto, não tivesse colacionado a paradigma. Aí, se fosse o caso, eu iria realmente, por questão de ordem, trazer para ser analisado, certo? Mas o que não é o caso, não é o presente caso. Eu gostaria até, com relação a essa situação, fácil, ouvir o nosso procurador, doutor Matheus. Agora eu quero fazer só uma observação. O parecer da Procuradoria no processo recorrido foi pela 126, não 126, parágrafo 1º, né? Eu vi que tinha sido pela 126. O parecer. Mas aqui o que vai importar é o recurso extraordinário, né? Pois é, aí não teria que visualizar isso. Não tem. Ele não tem. Doutor Matheus, pode nos dar aqui suas lições com relação a esse aspecto trazido pela doutora Carolina? Senhora presidente, a sua manifestação está correta. Infelizmente, no presente caso, essa discussão que poderia ser muito interessante, suscitada pela doutora Ana Carolina, ela não pode ser realizada, quer dizer, é claro que pode ser realizada, os senhores podem debater à vontade, mas eu digo que a falta da admissibilidade do recurso com base numa paradigma que tratasse da aplicação do artigo 126, parágrafo único, acaba impedindo a discussão da matéria. Quer dizer, não é nem impedindo a discussão, acaba impedindo a aplicação, a possível aplicação da paradigma, porque a paradigma que foi trazida, e foi essa razão até porque a Procuradoria acabou se restringindo quando se manifestou a essa discussão, se restringindo àquela discussão da aplicação do 8D, exatamente porque foi a paradigma que foi utilizada, não foi utilizada uma paradigma, talvez até porque nem existisse, eu não sei, e aí eu não tenho de memória. Existe? Existe paradigma nesse sentido? Aí eu vi, nesse caso, como os limites da discussão do recurso extraordinário a aplicação de uma paradigma, não haveria como fazer a aplicação no presente caso agora, exatamente por falta da paradigma no recurso e na admissibilidade do recurso. Então, a manifestação da doutora presidenta está correta. É isso que eu entendo. Ok. De forma que nós passaremos a analisar o recurso extraordinário no escopo que foi analisado. Doutora Elineide, está pedindo a palavra, em seguida, doutor William também. Não, era só porque eu dei uma informação equivocada. Na realidade, o parecer da Procuradoria no processo foi pela parcial procedência com atenuante do parágrafo único do artigo 126, conforme a doutora falou, certo? O parecer, mas esse fato foi visto pela Câmara e não foi acatado, foi colocado o 126, o 123.3M com atenuante do parágrafo 12. Só isso, senhora presidente. Ok. Doutor William? Não, senhora presidente, era apenas que foi perguntado se no recurso extraordinário falava sobre essa questão. E era só para dizer que falava, está na página 134, está apenas repetindo, dizendo que o parecer emitido pela SEAP, pela Assessoria Processual Tributária, sugeria o artigo 120, o parágrafo do artigo 126. É só isso. Mas, infelizmente, não preencheu os requisitos no tocante às paradigmas. Ok? Então, em discussão, o reenquadramento da penalidade para aquela esculpida no artigo 123, 8D, nos termos dispostos no recurso extraordinário do despacho de admissibilidade. Alguma discussão? Presidente, só para ressaltar aí que acho que
a decisão, ela já faz, né, o enquadramento, já faz o parágrafo 12, né, o próprio legislador já trata dessa questão, né, da questão do selo, era 20%, e ele, com muita sabedoria, colocou esse parágrafo 12 aqui com algumas condições, né, e já foi feito. Então, dessa maneira aí, como, né, foi dito pela relatora, né, e a questão da paradigma, que a gente encontra a questão de estar informada na FD, já é uma das características já do elemento já do parágrafo 12, né? Aí nos livros fiscais, a questão do dosimetria da pena, né? É só ressaltar que com essa resolução que foi feita, em 2013, né, a penalidade era 20%, e existia essa questão da atenuante, né? Talvez por isso, por essa característica desse processo, foi levada essa questão aí, e se você ressaltar na resolução, o próprio relator teve o cuidado de colocar como se fosse um caso específico, né? Até grifa, para esse caso específico, né? Então, toda essa circunstância aí, né? Nós sabemos que a obrigação acessória são várias situações, né? Uma é emitir a nota, a outra é selar, a outra é escriturar, e um independe da outra. O fato de você ter não escriturado, mas selado, você pode sofrer uma sanção, ou emitido e não selado, ou escriturado é outra. Então, elas são independentes, né? Então, realmente, essa questão do bonde, como diz o doutor Matheus e o doutor Rafael disse que é o soldado de reserva, ela é uma cor bem específica, então não existe penalidade específica. Aqui, no caso, tem uma penalidade genérica e uma atenuante, né? Então, não tem como se aplicar essa daqui, porque no caso específico de falta do selo, né, tem a genérica e tem uma atenuante, né? O legislador entendeu, e ainda tem aquelas questões trazidas aí pela doutora do 126, né? Parágrafo único, mas no caso aí, bem dito pela presidente, pela relatora, pelo doutor Matheus, não tem como fugir, né, a questão da via estreita do recurso extraordinário. Então, presidente, é manter a recorrida. Doutora Linese? Assim, só para também deixar mais claro que como a Ford, a substituição dela na saída, né? Então, assim, as notas fiscais de entrada fatalmente foram notas de soma ou qualquer outra coisa de matéria-prima. Isso aqui é uma suposição para ver que como foi colocado assim no caso específico, assim na resolução recorrida. Então eles devem ter analisado todos esses aspectos, daí colocar a atenuante do parágrafo 12, que era mais benéfica, né, do que os 20%, que cai para 2%. Nesse aspecto, senhora presidente. Okay. Bom, então, com relação ao reenquadramento da penalidade, algum conselheiro ainda deseja falar? Penalidade para o 123.8D? Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Então, não havendo, eu indago da conselheira relatora como vota. Senhora presidente, considerando que o recurso já foi admitido pela presidência, né, eu entendo por manter a decisão recorrida, a aplicação do artigo 123.3M, parágrafo 12 da Lei 2.670, com aplicação com a alteração da 16.258. Mantenha a recorrida. Mantém a recorrida, né? Minha presidenta, Pois não, doutor. é só uma observação, e aqui, só para ser claro, é que a doutora Ana Carolina, lá no recurso extraordinário, ela realmente faz o pedido da aplicação do artigo 126, parágrafo 1. O pedido final está muito claro, o pedido final é isso, para aplicação do artigo 126, parágrafo 1. Mas, no entanto, é que ela não colacionou a decisão paradigma que poderia ter servido de base. Quer dizer, o pedido foi correto, realmente ela pediu para aplicar o artigo 126, parágrafo 1. Mas, no entanto, não juntou a paradigma, que seria fácil. Então, só para ser claro, Ok, só isso. agradeço, doutor Matheus. Ok. Ficou claro, né, doutora Ana Carolina? Está sem som, doutora Ana. Pronto, agora sim. Ficou claro, mas assim, sempre querendo destacar que o nosso entendimento era que no caso paradigma foi aplicada uma situação, claro, que nas devidas proporções daquele caso, mas foi aplicada uma penalidade mais benéfica para aquela situação específica, claro. E no nosso caso, há uma penalidade mais benéfica também, daí a semelhança entre as matérias ali tratadas, o caso também é de situação de selo, como o nosso, e no nosso caso há uma penalidade mais benéfica também,
que foi, inclusive, ali sugerida pela Procuradoria e, no nosso entender, ela poderia, assim como no caso Paradigma, ser aplicada uma situação mais favorável de igual forma. Mas, muito obrigada. Então, assim, só voltando em síntese, o recurso ficou prejudicado no tocante a 126 pela não apresentação propriamente dita da Paradigma. Okay? Continuando, então, o julgamento, a votação, doutora Elineide mantém a recorrida. Doutor Ricardo Valente. Com a relatora, presidente. Está sem áudio, amigo. Está sem áudio. Doutor Felipe Pinho. Doutor Felipe. Com a relatora, presidente. Felipe Muniz. Com a relatora, presidente. Doutor Roberto Carvalho. Com a relatora, presidente. Doutor William Falcão. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Lúcio. Com a relatora, presidente. Doutor Leilson Cunha. Com a relatora. Doutora Tereza Porto. Com a relatora. Doutora Mônica Castelo. Com a relatora, presidente. Então, no caso de que se trata, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, que já foi admitido pela presidência, com base no artigo 5º, 2 da Lei 15.614 de 2014, resolve por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso, para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com a manifestação oral do outro representante da PGE. Essa decisão para o presente processo, agradecendo a ilustre participação da doutora Ana Carolina aqui conosco nessa sessão. Okay? Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Paula. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Ana Paula, tem como fazer a leitura da resolução, da ata? Sim, presidente. Então, vamos fazer. Senhora presidente, senhores vice-presidentes, Dr. Matheus, senhores conselheiros, demais presentes. Ata da 22ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, realizada aos 6 dias do mês de agosto de 2021. Senhora presidente, peço permissão para ir direto à ordem do dia. Pronto, Ana Paula, pode ir direto à ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 777/2017, auto de infração 2016-26054, tendo como recorrente a R Distribuidora de Produtos Alimentícios Limitada, recorrido o Estado do Ceará. Conselheiro relator, Leilson Oliveira Cunha. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário admitido pela presidência com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei nº 15.614 de 2014, resolve, por decisão unânime, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão parcialmente condenatória proferida pela Câmara recorrida, decidindo pela improcedência da acusação fiscal, em conformidade com a resolução Paradigma, nos termos do voto do conselheiro relator, conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Ausentes, o conselheiro Saulo Gonçalves Santos e, por motivo justificado, a conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Também presente, ausente, a conselheira Maria Elineide Silva e Souza, que não participou do julgamento, em razão de dificuldades técnicas de conexão com a internet. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da autuada, Dr. Líver Bruno Paiva. Podemos passar para o seguinte? Sim. Processo de recurso extraordinário de número 1142/2018, auto de infração 2017-23612. Recorrente Ford Motor Company Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora Maria Elineide Silva e Souza. Decisão, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário admitido pela presidência, com base no que dispõe
Os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014 resolvem, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto para manter a decisão parcialmente condenatória proferida pela Câmara recorrida, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, a representante legal da autuada, a doutora Ana Carolina de Oliveira Martins. Ausentes os conselheiros Saulo Gonçalves Santos e, por motivo justificado, a conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remígio. É só, presidente. Ana Paula, eu gostaria apenas de fazer menção aí no final, o pedido que a advogada trouxe aqui para o 126, certo? Okay. Aí já estou colocando aqui, a advogada da parte suscitou oralmente em sessão reenquadramento da penalidade para disposta no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670/96. Referido pedido, né, pode até já colocar que, por questão de ordem, referido pedido não foi acatado, tendo em vista em não preenchimento dos requisitos do recurso extraordinário no tocante a paradigma para... tendo em vista não preenchimento do recurso, do requisito indispensável para admissibilidade do recurso extraordinário, qual seja a paradigma com base na penalidade, então, requerida. Fica interessante. Faremos a anotação, presidente. Faremos a anotação, ok? Senhores conselheiros, algum assunto geral a ser colocado? Então, não há... Presidente, eu tenho assuntos gerais, mas para depois da gravação. Então, vamos aqui encerrar a sessão. Ok? Então, está aprovada, né, presidente? A ata? Está aprovada, por mim, está aprovada. A sessão está encerrada e o doutor Felipe tem assuntos gerais dos gerais.